Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Capítulo de número 16. O verso, para nós ganharmos tempo, o verso de número 18. Encontrou, diga amém. Ele encontrou, diga misericórdia. Mateus capítulo de número 16, verso de número 18. Está escrito assim a palavra do bom mestre. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você poderia repetir o verso de número 18, quando eu contar até 3? 1, 2, 3. Podemos tomar os vossos assim. Meus amados, esse texto aqui é muito conhecido por todos nós. Foi proferido pelo Senhor Jesus essa frase aqui, quando ele estava entrando nas partes de Cesareia de Filipos. Por que Cesareia de Filipos? Que ficava ao extremo norte da Galileia, no sopé do Monte Hermão. Cesareia porque, oriundo dos imperadores César, que é um título arcaico, ou seja, um codinome, como Herodes, como Faraó. E havia outra Cesareia, a Cesareia conhecida na costa marítima como Cesareia da Palestina. E quando Herodes o Grande morre, ele deixa como herança para o seu filho Filipe, o tetrarca, essa cidade aqui que antigamente era conhecida como Panéia, porque esse povo aqui adorava um deus pagão chamado Deus Pan, por isso que o nome da cidade era Panéia. Mas como Filipe, conhecido como Filipe o tetrarca, ele começa a montar essa cidade. Ele muda o nome dela para Cesareia por causa do Império Romano. E ele também dá os nomes dele, Cesareia de Filipe. Aí Jesus agora está entrando, diz o texto, para essa região. E quando ele está entrando, ele começa a perguntar aos seus discípulos: o que dizem os filhos dos homens? O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E uns olham para ele e estão dizendo por aí que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, até estão dizendo que tu é um dos filhos dos profetas, algum desses profetas por aí. Aí ele olha para os seus discípulos e diz assim: mas eu quero saber de vocês, que tem intimidade comigo, que anda comigo. Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus está olhando para Pedro e diz assim: Simão Barjona, disseste bem, porque eu não foi o sangue e nem a carne que te revelou. Em outras palavras, ele estava dizendo: na carne nem no sangue não tem como ter essa revelação, Tiago do José. Se alguém aqui entrou preocupado com a carne e não está na espiritualidade, não vai conseguir entender o que Deus tem para fazer aqui nesta noite.
Mas quem é espiritual vai discernir espiritualmente o que Deus quer tratar conosco. Ele diz: disserte bem, Simão Barjona, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aí no verso de número 18 ele diz assim: porém eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um detalhe interessante, que ele aponta e diz: tu és Pedro, no original, Petros, pequenos fragmentos de pedra, pedra pequenininha, mas quando ele aponta para ele diz pedra, rocha maciça, coisa sólida. A minha igreja vai ser edificada em rocha maciça, coisa sólida. Edificar, ele está dizendo, vai ser alicerçado. A base da igreja é Cristo. Aí eu vejo alguns por aí, você sabe de que eu estou falando, dizendo que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Eu quero desmificar isso nesta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo tratando com a igreja de Corinto. A Bíblia diz que quando Paulo começa a tratar, dizendo: vocês são meninos, uns estão dizendo que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo. Um plantou, outro regou, mas só quem dá o crescimento é ele. Todos nós na frente deles não somos nada, porque quem faz a obra crescer é ele. E vê aonde vocês estão edificando, porque sou um lavoura, eu sou um edifício. E outra verdade que ele diz: ninguém coloca outro fundamento, porque o fundamento já está posto, que é Cristo Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, pastor Júnior, e diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em outras palavras, ele estava dizendo para Pedro assim: a minha igreja está edificada em mim, alicerce, base sólida. Porque Pedro, você é falho, você não vai aguentar a estrutura da obra. É por isso que a igreja permanece e as portas do inferno não prevalecem, porque a igreja está edificada em Cristo Jesus. E ele usa outro detalhe: a minha igreja. Pastor Aragão, com muita propriedade, falou isso aqui ontem. Ele falou que a igreja não é de homem. Algumas portas estão prevalecendo por aí, porque a igreja está passando a ser de homem. Tem muito homem que olha e diz assim: a minha igreja. Quem disse que a igreja é tua? A igreja é do Senhor Jesus. E a igreja que é do Senhor Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Pode até tentar, mas não prevalece. Ele disse: a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer. Algumas portas têm prevalecido porque a igreja tem deixado de ser de Jesus. Igreja do Apocalipse lá, igreja de Pérgamo, uma igreja que deixou o mundanismo entrar dentro dela. A igreja de Tiatira, a igreja que tolerava tudo quanto era de errado. E a igreja de Laodiceia, querias que nós fosse frio ou quente, eu estou lá do lado de fora, é crente em cima do muro. Quando é frio dá para aquecer, quando é quente estoura. Mas quando é morno, pastor, quando é morno é aquele crente que não se decide. Ele participa de um culto como esse, mas ele está preocupado com as coisas lá de fora. Ô, desce do muro hoje, Jesus Cristo vai ter um encontro real contigo aqui nesta noite. Ele diz: a porta do inferno não vai prevalecer. Porta significa entrar. E a palavra inferno, no original hebraico, significa Seol. No grego aqui é Hades. E resumidamente, significa lugar de morte, ou lugar de morte. Sabe o que ele está falando aqui, Josiel?
Ele estava dizendo que as portas da morte não vai entrar dentro da igreja enquanto ele estiver. Aqui não é lugar de morto, aqui é lugar de vivo. Deixa eu ver se tem crente vivo aqui nesta noite. Deixa eu ver se nessa tribuna tem crente vivo. Só quem é vivo, levante a tua mão, abra a tua boca e glorifica o nome do teu Senhor. Eu quero pregar sobre os 4 pilares ou as 4 colunas para uma igreja crescer. Porque Cristo é o alicerce, Cristo é a base. Mas para a igreja crescer, ela precisa de coluna ou pilares. O primeiro pilar para o crescimento de uma igreja é a oração. Igreja nenhuma cresce se não tiver oração. Oh, aleluia! Eu já vi que aqui tem crente de oração, porque quando eu falei